Meus irmãos, na mensagem anterior, nós deixamos Ló e sua família sendo arrastados para fora de Sodoma por dois anjos enviados por Deus, num ato de misericórdia de Deus por amor a Abraão, uma vez que a cidade ia ser destruída juntamente com seus moradores. Deus, então, por misericórdia, envia dois anjos e eles resgatam Ló, a sua mulher e as suas duas filhas daquela cidade que era símbolo da perversidade, símbolo do pecado e da rebelião contra Deus. A cidade seria destruída por conta de todos os seus pecados. Os anjos permitiram que Ló e suas filhas se refugiassem numa das 5 cidades das Campinas, chamada Bela, que mais tarde vai ficar com o nome de Zoar, porque esse foi o argumento de Ló para ir para lá e não para as montanhas, como Deus tinha dito. Diz que era uma cidade pequena, era um vilarejo, como que se Deus não fosse prestar atenção e não incluísse a cidade na destruição que se aproximava. Hoje nós veremos a destruição de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, as cidades das Campinas do Jordão, e com tudo o que havia nelas, e o triste fim da história desse homem, Ló, que é chamado de justo no Novo Testamento, que ao mesmo tempo não encobre os seus erros e as suas falhas. A expectativa é que Deus nos abençoe na compreensão dessa mensagem. São 2 partes: a primeira, a destruição de Sodoma, e na segunda, o fim de Ló, a sua história. Ele desaparece da história bíblica a partir daqui. Primeira destruição de Sodoma, do verso 23 ao verso 29, ouçamos a leitura. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Aqui nós lemos como Ló e sua família entram na cidade de Zoar, sãos e salvos. O sol já estava nascendo e tinha sido uma noite muito longa. A noite tinha começado com Ló recebendo os 2 homens na sua casa para hospedá-los. Em seguida, a casa foi atacada pelos moradores de Sodoma e Gomorra, que queriam abusar dos visitantes de Ló. Ló tenta convencer os seus genros a fugir da cidade, uma vez que aqueles 2 homens eram anjos destruidores que Deus havia mandado para executar juízo sobre a cidade. Ele se demora durante a noite na cidade, tentando convencer os seus genros a fugir. Finalmente, ele é arrastado para fora da cidade com sua família, corre pela campina na direção da cidade de Zoar, e o dia estava amanhecendo quando ele entra na cidade. Foi, de fato, uma noite longa, uma noite difícil, como é trabalhoso também a salvação de pecadores, o trabalho que o nosso Deus executa. Isso tudo foi para salvar Ló da destruição. Da mesma forma, o nosso Deus, ele age, ele usa meios para nos arrancar do inferno que se aproxima e da destruição eterna. Uma vez que Ló e sua família estão seguros na cidade de Zoar, Deus então destrói Sodoma e Gomorra, versos 24 e 25. 24 diz que o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Verso 25, ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. A palavra destruir em hebraico significa virar, como quem vira uma panqueca. Tanto é que na versão anterior da Almeida diz que Deus subverteu as cidades da campina. Deus havia suportado a arrogância desse povo durante muito tempo, mais de 400 anos, que o pecado de Sodoma e Gomorra subiam até o céu, clamando por justiça, por vingança da parte de Deus. Mas agora chegou a hora e Deus então os derruba, Deus os subverte, Deus os destrona, Deus traz ao chão. Todas essas expressões, elas explicam o significado do verbo hebraico. E além de Sodoma e Gomorra, também as cidades de Admá e Zeboim. Eram 5 cidades na planície do Jordão. Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Bela, que mais tarde ficou chamada de Zoar, e que foi poupada porque Ló entrou ali. As outras 4 cidades foram destruídas nesse cataclisma tremendo causado por Deus. Diz aí o verso 24 que Deus fez chover enxofre e fogo dos céus. Moisés deixa claro que não foi uma catástrofe natural. Alguns comentaristas vão insistir que foi
algo natural, como um terremoto, um meteoro, ou a erupção de um vulcão que teria causado isso. Mas o problema, às vezes, com essas explicações naturais é que elas tiram o sobrenatural. O texto deixa muito claro que foi um ato de juízo da parte de Deus. Vejam como Moisés não deixa qualquer dúvida no final do verso 24. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Deus poderia usar meios naturais? Poderia. Deus poderia usar a erupção de um vulcão? Poderia. Ele poderia ter usado um terremoto? Sim, terremotos são comuns naquela região, eram comuns naquela região. Mas o que nós não podemos é tirar o caráter sobrenatural do evento. Foi um juízo de Deus. O que quer que Deus tenha usado para fazer, o resultado foi devastador. A completa destruição daquela região. O verso 25 nos diz que Deus subverteu aquelas cidades, toda a campina, todos os moradores da cidade e o que nascia da terra. Não sobrou nada vivo. As cidades foram destruídas, os homens, mulheres, crianças, jovens e velhos foram mortos, os animais foram mortos, a colheita, a plantação, as árvores todas foram destruídas. Foi um juízo completo da parte de Deus sobre aqueles cananeus, que durante séculos haviam desafiado a Deus com a sua perversão, com a sua imoralidade e toda a sua violência. Hoje aquela região é cheia de depósitos de sal e de sulfuro, e ninguém mais sabe ao certo a localização de Sodoma e Gomorra. Pensa-se que é onde está hoje a extremidade sul do Mar Morto, que a catástrofe como que criou ou abaixou aquela região, o nível da região, e o mar veio e cobriu. Então, talvez os restos das cidades estão debaixo do Mar Morto. Verso 26, um registro de Moisés bem significativo, de que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Isso aconteceu ou durante a corrida para Zoar, de madrugada, quando eles ainda estavam correndo e a mulher olhou para trás, ou no momento em que eles entraram na cidade e o fogo caía do céu sobre Sodoma e Gomorra, e a mulher virou-se para olhar com curiosidade ou com qualquer outra intenção no seu coração. O texto sugere que ela havia ficado mais para trás de Ló e das duas filhas. Ela se demora e o seu olhar para trás revela o apego do seu coração àquela cidade. Muitos estudiosos acham que ela era uma habitante de Sodoma, que Ló, quando chegou a primeira vez em Sodoma, ele não era casado, não tinha filhos, e ele casou-se com uma sodomita, casou-se com uma mulher da cidade. Isso explica o porquê, o apego dessa mulher à cidade, quando receberam uma ordem direta dos anjos de Deus: fujam, corram pela campina, não parem em momento nenhum, e não olhem para trás. E ela desobedece porque o seu coração não estava em Deus, mas o seu coração estava naquela cidade. A sua olhada revela o seu apego a Sodoma e mostra onde estava o seu coração. Ela foi transformada, tornou-se, literalmente no hebraico, ela tornou-se uma estátua de sal. A gente não sabe se foi um juízo imediato de Deus ou se ela foi alcançada pelo fogo e enxofre que estava caindo da parte de Deus, uma vez que ela ficou para trás. O fato é que esse evento foi usado pelo Senhor Jesus, séculos depois, para advertir os seus discípulos quando Jerusalém fosse cercada pelos romanos. Em Lucas capítulo 17, Jesus diz aos discípulos que seria um juízo de Deus contra Jerusalém por tê-lo rejeitado, e que quando eles vissem Jerusalém cercada de exércitos, eles deveriam fugir e não olhar para trás, não voltar para tirar alguma coisa, para salvar algum bem. E aí, nesse contexto, Jesus diz, no verso 32 de Lucas 17, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló ficou como exemplo, na história bíblica, de alguém que se apegou ao mundo, de alguém que, apesar de todos os benefícios e de toda a graça de Deus que lhe foi dada, trocou tudo isso pelas coisas que estavam no seu coração. Trocou Sodoma pela vida e pela salvação em Zoar. 27 a 28, temos o final desse relato da destruição dessa cidade. Fala que Abraão veio ver o que tinha acontecido. Verso 27, na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Essa manhã seguinte de madrugada é a mesma manhã em que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. No dia anterior, vocês lembram, Abraão tinha ficado nos carvalhais de Manre, onde ele morava, conversando com o terceiro anjo, que na verdade era o Senhor Deus, em pessoa.
e tinha intercedido pela cidade de Sodoma, argumentando com base na justiça de Deus. Se tiver 50 justos, se tiver 40, se tiver 30, chegou até 10. E Deus disse: se tiver 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Abraão estava preocupado com a segurança do seu sobrinho Ló. A noite passou e na manhã seguinte, Abraão volta para o lugar onde ele tinha intercedido diante de Deus pela cidade de Sodoma, seus moradores e pelo seu sobrinho. Com certeza, Abraão queria ver se a sua oração tinha surtido efeito, o que é que Deus tinha feito. E lemos aí que, verso 27, Abraão se levantou de madrugada, foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Ele olhou para Sodoma e Gomorra, olhou na direção onde Sodoma e Gomorra estava. Esse lugar onde ele estava é um lugar alto, dá para ver as campinas do Jordão, perto de Hebrom, da cidade atual, cidade de Hebrom. Ele olhou para a terra da campina e o que ele viu, diz aí no verso 28, é que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Abraão viu essas colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades. Moisés diz aqui que parecia a fumaça de uma fornalha. As fornalhas do Antigo Oriente eram feitas no chão para queimar madeira, fazer carvão e fazer tijolo. E elas queimavam o tempo todo, produzindo rolos escuros e densos de fumaça que se elevavam ao céu e que podiam ser vistos à distância. O que Abraão viu foi como se fosse aquela região tivesse se tornado uma grande fornalha, com rolos escuros de fumaça subindo até os céus. E com isso Abraão soube que não havia um justo em Sodoma. Porque Deus tinha dito, se tivesse pelo menos 10, ele não destruiria. Não tinha. A cidade havia sido destruída, Deus havia executado o seu juízo, o seu julgamento, como ele disse que faria se não houvesse nela pelo menos 10 justos. Mas, por amor a Abraão, Deus salvou o único justo que havia na cidade, que era Ló, verso 29. Quando subvertia, quando destruía as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão. Não é que Deus se lembrou de Ló, Deus se lembrou de Abraão, porque o pacto de Deus era com Abraão. E por causa de Abraão, ele abençoou o seu sobrinho Ló. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló havia morado. Que Deus maravilhoso! Ele não somente abençoa-nos, mas ele abençoa os nossos descendentes. Através de nós, Deus abençoa aqueles que estão próximos de nós. Daí a importância de você ter um casamento no Senhor, daí a importância de você criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, daí a importância de você procurar associar-se com o povo de Deus, porque Deus, na sua misericórdia, costuma abençoar aqueles que estão ao redor, dos que o temem, daqueles que o amam de todo o coração. Aqui termina, então, a história de Sodoma e de Gomorra. Mais algumas observações sobre a cidade no final da mensagem, quando nós vamos trazer algumas lições preciosas para nós. Mas o relato não termina aqui. O relato termina com a origem dos moabitas e dos amonitas, que está aí do verso 30 até o verso 38. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também essa noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Esse é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Que relato triste, que fim melancólico para esse homem, sobrinho de Ló, sobrinho de Abraão, Ló, que é chamado de justo no Novo Testamento. E a Bíblia, entretanto, não encobre as suas fraquezas e as suas iniquidades. Algum tempo depois de ele ter morado em Zoar, ele resolve sair da cidade. O texto diz aqui que ele estava com medo de ficar na cidade. Talvez medo dos habitantes, que eram semelhantes aos habitantes de Sodoma e Gomorra. Talvez ele tinha medo de que Deus ia destruir Zoar também, uma vez que a cidade era tão pecaminosa como as demais cidades das Campinas.
Talvez ele tinha medo dos habitantes, de algum mal que aqueles habitantes de Zoar queriam fazer a ele. O ponto é que ele resolve sair da cidade depois de algum tempo. E ele vai morar numa caverna com suas filhas no monte, provavelmente as montanhas de Moabe, que ficam ao oriente do Rio Jordão, e que era o local original que Deus tinha dito para ele: fuja para as montanhas. Aí ele disse: não, eu quero ir para Zoar. E agora, depois de um tempo em Zoar, ele diz: não, eu vou para as montanhas. E ele vai, e diz aqui o texto que ele foi morar numa caverna juntamente com as suas filhas. Compare a pompa de Ló, a riqueza de Ló, o luxo em que ele vivia. Por exemplo, no capítulo 13, quando ele se separa de Abraão, ele era tão rico quanto Abraão, tinha gado, tinha servos, tinha ouro, prata, muitas riquezas, mas agora, depois das escolhas erradas que ele fez, ele termina morando numa caverna. Termina numa caverna juntamente com as suas duas filhas. Ele vai morar ali depois de ter ajuntado provisões suficientes em Zoar para poder sobreviver com as suas duas filhas. E é lá então que as duas filhas tramam ter filhos através do pai. Eles fugiram de Sodoma, mas Sodoma não fugiu deles. O problema não é a Sodoma física, mas a Sodoma do coração. As duas meninas, então, pensando como sodomitas, resolvem o problema de que elas não podiam casar e ter filhos. Naquela época, a descendência de um homem era contada através dos filhos homens que ele tinha, e não das filhas. E Ló ia morrer sem filhos, e, portanto, sem descendência. As suas filhas tinham ficado noivas, mas os noivos, aliás, morreram em Sodoma como os demais homens de toda aquela região. E agora eles tinham saído da cidade para morar numa caverna. Os casamentos naquela época, eles eram arranjados pelas famílias, e a família de Ló tinha perdido todo o vínculo social, relacional com os cananeus, depois da destruição de Sodoma e Gomorra e depois da decisão de ir para as montanhas, onde ficaram sozinhos. Morrer sem deixar descendentes era alguma coisa indesejável no Antigo Oriente. Era alguma coisa triste e, por vezes, era visto como castigo de Deus. A pessoa não teve filhos. E as duas filhas de Ló estão preocupadas com a situação da família e começam a conversar sobre isso entre si, e a iniciativa parte da mais velha. O pai estava velho para se casar de novo, em breve iria morrer sem filhos, e elas, por sua vez, ficariam sem sustento, sem apoio e sem proteção. Elas precisavam casar, elas precisavam ter filhos. Casar não era possível, mas ter filhos sim. Elas resolveram então, pensando com a cabeça de sodomitas, resolveram embebedar o pai e ter relações com ele. Sem dúvida, esse plano era o resultado da influência do tempo que eles tinham morado em Sodoma. A cidade de Sodoma não tinha padrões morais. Na cidade de Sodoma valia tudo. Era um festival de imoralidades constante, e a perversão daqueles moradores havia já subido aos céus, o que ocasionou a sua destruição, a catástrofe que nós acabamos de ver. Como eu disse, as meninas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração delas. Inventaram esse plano, embebedar o pai e engravidar dele. E, para fazer isso, elas tinham que embebedar Ló, porque Ló jamais concordaria com isso. Apesar de ele ter morado em Sodoma, mas ele mantinha alguns princípios do tempo que ele tinha morado com Abraão e da linhagem dos setitas, que era a linha teológica, moral e ética da família de Abraão. Ló jamais concordaria com esse tipo de coisa, daí era preciso que ele tivesse bêbado para que isso acontecesse. E foi o que aconteceu do verso 33 até o verso 34, nós lemos que elas embebedaram o pai, o vinho provavelmente tinha vindo de Zoar, durante o tempo que moraram lá, né? Trouxeram vinho, embebedaram Ló. Ló estava tão bêbado, ficou tão bêbado, diz o texto aqui, que ele não viu quando a filha se deitou com ele, a mais velha, e se levantou. Entretanto, mesmo que ele tenha sido passivo ali, ele tem culpa de ter ficado embriagado. A embriaguez é a raiz de muitos outros pecados. Começa com a embriaguez e aí vai para outras coisas. Vou falar sobre isso daqui a pouco. No dia seguinte, a mesma coisa. Outra vez, Ló se embriaga e ele não percebe quando a sua filha mais nova se deita com ele, nem quando ela se deita, nem quando ela se levanta. E, mais uma vez, Ló não percebe o que acontece, embora é culpado, mais uma vez, de ficar embriagado. Diz aí o verso 36 que o resultado, o esquema das moças deu certo. Ambas ficaram grávidas do seu pai. E
A falta de vergonha era tão grande que elas colocaram nomes nos filhos que refletiam o esquema pecaminoso. Os filhos incestuosos dessa relação se tornariam os pais dos moabitas e dos amonitas, versos 37 a 38, que seriam inimigos constantes da nação de Israel. A mais velha deu à luz a Moabe, foi o nome que ela colocou. A palavra Moabe em hebraico significa de meu pai. Não tinha a menor vergonha. De meu pai, é isso que Moabe significa. Verso 37. E a mais nova colocou o nome no filho de Ben-Ami, que significa filho de meu parente, de onde vem a palavra amonita. Elas não tinham o menor pudor, nem a consciência culpada daquilo que fizeram. E do pecado das duas filhas vieram esses dois inimigos permanentes dos israelitas, que eram os moabitas e os amonitas. E aqui se encerra de maneira melancólica a história desse homem. Ele não aparece mais no restante da história de Abraão, e fica como exemplo de um homem justo, mas que se acomodou ao mundo, que criou sua família num mundo imoral e pervertido, onde ele havia escolhido viver, e que finalmente colhe os frutos das suas decisões erradas. Queridos, o que é que Moisés queria ensinar aos israelitas com esse registro aqui da destruição de Sodoma e Gomorra e do nascimento dos moabitas, da origem dos moabitas e dos amonitas? Primeiro, que Moisés quer deixar muito claro para os israelitas que há um juízo que Deus reserva para os ímpios, para aqueles que vivem na iniquidade, que vivem na imoralidade. Cedo ou tarde, Deus haverá de trazer a sua justiça sobre eles. Da mesma forma que Deus destruiu o mundo antigo, o mundo de Noé, através do dilúvio, ele também destruiu Sodoma e Gomorra, fazendo chover fogo e enxofre do céu, e ele haveria de destruir os moradores de Canaã, usando os israelitas como instrumentos da sua justiça e da sua vingança. Lembrem, quando Moisés contou essas histórias, os israelitas estavam prestes a cruzar o rio Jordão para conquistar a terra que era habitada pelos cananeus, a mesma terra que foi destruída com fogo e enxofre, a mesma terra onde estava Sodoma e Gomorra, embora eles entrariam mais ao norte e Sodoma e Gomorra estavam ao sul, mas fazia parte de toda a terra de Canaã. E eles entrariam ali e eles deviam estar conscientes de que a conquista da terra não seria somente a realização da promessa que Deus tinha feito a Abraão, de que daria aquela terra para ele, mas seria também a execução do juízo de Deus contra os povos que moravam ali. Israel seria um instrumento de Deus para destruir aqueles cananeus, que seria um evento da mesma ordem, do dilúvio e da destruição de Sodoma e Gomorra. E esses eventos, eles são no Novo Testamento, usados para se referir ao juízo final de Deus. Nós nos referimos ao dilúvio, destruição de Sodoma e Gomorra, a destruição dos cananeus através de Josué, como sendo castigos circunstanciais ou temporais que Deus aplica aos ímpios aqui nesse mundo, e que são uma figura do castigo eterno, da destruição eterna, do inferno que se aproxima, do juízo eterno no lago de fogo e enxofre. É isso que devia ficar claro na cabeça dos israelitas, que há um Deus e que esse Deus é justo. E no tempo dele, no tempo certo, ele haverá de punir toda iniquidade. Segunda lição que eu penso que Moisés queria ensinar os israelitas era a razão pela qual Deus não deixou que Israel invadisse o território moabita durante a peregrinação no deserto. 40 anos Israel esteve no deserto. E eles chegaram perto das campinas de Moabe, e que ficavam do lado direito, ficavam no oriente, ali no lugar onde Ló foi morar. Os moabitas ficaram naquela região. E Deus proibiu que os israelitas tomassem a terra de Moabe. Por quê? Por misericórdia de Deus com relação àqueles povos. Não é impressionante isso? Os moabitas e amonitas são filhos de uma relação, são resultado de uma relação incestuosa, proibida por Deus, das filhas de Ló com ele mesmo. Ló era sobrinho de Abraão. Por causa disso, Abraão, Ló, Moabe, Deus não permitiu que os moabitas fossem destruídos pelos israelitas por ocasião dos 40 anos no deserto e a invasão da terra. A misericórdia e a compaixão de Deus. Por um lado, sua justiça. Por outro, a sua misericórdia. Terceiro, esse episódio, um versículo só. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Creio que Moisés queria dizer, é um versículo que fala muita coisa, eu creio que Moisés queria dizer aos israelitas: não olhem para trás. Qual foi um dos pecados dos israelitas durante 40 anos no deserto? Ai, que saudade do Egito. Quem me dera voltar para o Egito. Lá no Egito a gente comia cebola, alho, pepino, a gente tinha peixes lá que pescavam no Jordão, mas aqui nessa terra, esse maná, é maná todo dia. Omelete de maná, soufflé de maná, tudo de maná, não aguento mais nada.
Quero voltar para o Egito. Não foi esse o pecado de Israel? Durante 40 anos no deserto, saudades do Egito. É a mesma coisa, a mulher de Ló. Essa história da mulher de Ló é como se Moisés estivesse dizendo aos israelitas: entrem na terra prometida, não fiquem olhando para trás de onde vocês vieram, lá do Egito. Já libertei vocês de lá, vocês foram libertos de lá. Vocês agora têm que avançar para a terra que Deus dá a vocês. Lembrem da mulher de Ló. Lembrem da mulher de Ló. Eu creio que o aviso é muito claro desse episódio da esposa daquele homem. Eu quero trazer algumas aplicações práticas para nós. Eu sei que parte delas já foi feita durante a exposição, mas eu queria ver alguma coisa com vocês a mais. Primeiro, uma palavra àqueles que acham que Deus não vai castigar os que vivem impiamente. Não confunda o fato de que aqui nesse mundo os ímpios, os imorais, os pervertidos, eles fazem o que querem e nada acontece. Não cai fogo do céu como Sodoma e Gomorra, não vem um dilúvio como nos dias de Noé, não são destruídos com a invasão de um poder maior, como foram os cananeus, porque Deus, no tempo dele, vai julgar e Deus vai fazer justiça e juízo. A destruição daquelas cidades são uma amostra da ira de Deus e do juízo final. Veja o que é que Jesus disse em Lucas 17, 28 a 30. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Antes Jesus tinha falado do dilúvio. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quando o Senhor Jesus vier em glória, será o momento do juízo final. E Deus vai fazer chover fogo e enxofre sobre a cabeça dos ímpios, o inferno eterno como castigo de toda impiedade. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 6. Deus reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Sodoma e Gomorra é exemplo do juízo final. Judas, verso 7, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza. Aqui Judas é muito claro para dizer qual era o pecado de Sodoma e Gomorra, não é? Era a prática homossexual, era a perversão homossexual. Então, eles adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Haverá um juízo de Deus. Ele pode parecer demorado, você pode não estar vendo isso agora, mas a palavra de Deus deixa muito claro o que é que está para acontecer. Então, se você pensa que Deus não vai punir ninguém, que Deus não vai mandar ninguém para o inferno, e que Deus é amor, você não conhece a sua Bíblia, você não aceita o que está na Bíblia. Porque se você for levar a sério o que a Bíblia diz, há um juízo que se aproxima, sim, e Deus vai executá-lo. E que Ele tenha misericórdia de todos nós, e que mediante Jesus nós escapemos desse juízo. Agora, uma segunda palavra aqui, aos maridos e pais que não cuidam espiritualmente de sua família. Veja os efeitos de uma sociedade depravada nos filhos. Estou pensando aqui nas filhas de Ló. Esse episódio que nós lemos aqui marca o fim das escolhas erradas de Ló. Ele se separou de Abraão, ele foi morar em Sodoma, casou com a mulher de lá, criou suas filhas naquele ambiente e, apesar de não concordar com a maneira de viver dos sodomitas, ele se habituou a conviver com aquilo. Agora as próprias filhas atuam como mulheres de Sodoma. Quão importante é o exemplo dos pais, quão importante é que os pais e maridos cuidem da sua família, que sejam sacerdotes espirituais, que façam o que puderem para instruir os seus filhos no caminho do Senhor. A necessidade de educá-los no caminho de Deus, trazê-los à igreja, encorajá-los a participar das programações, envolver os filhos com amizades boas na igreja, porque a sociedade corrompe o coração. E precisamos, é claro, nós não vamos viver em mosteiros, nós não vamos nos isolar do mundo, mas a gente pode estar no mundo e não pertencer a ele. Estar no mundo e não pertencer a ele. A importância de vermos isso. Agora, uma palavrinha também para aqueles que gostam do mel, né, como fala por aí. A palavra de Deus não coloca como proibição a bebida. Não há nenhum lugar em que seja proibido. Não é. Mas a Bíblia é muito clara quando ela adverte a respeito dos perigos e das consequências do abuso. Não são poucos os crentes que abusam da bebida alcoólica.
E eles ficam num estado de euforia, dizem coisas, pensam coisas e fazem coisas das quais eles se arrependem depois. A história de Ló é um exemplo disso. Como o álcool, ele é usado como caminho de entrada para outros pecados, para outras atitudes. Então, se você não tem domínio próprio, se você não modera, pare. Talvez a abstinência seja o melhor caminho para muitos cristãos. Simplesmente não. Simplesmente não. Além de causar o escândalo que causa quando a gente faz isso em público, existe o risco de não se controlar e ficar no estado que você não sabe nem quando levanta, nem quando deita, nem quando levanta, que era o caso aqui desse homem. Aqui é uma advertência muito severa da palavra de Deus com relação a isso. E por último, eu queria trazer uma palavrinha aqui, nesse sentido. Pessoas que a Bíblia considera como justas, elas não eram perfeitas. Pedro se refere a Ló como o justo Ló. Ele era justo no sentido de que ele conhecia o Deus verdadeiro, ele queria andar nos caminhos de Deus, o seu coração era apegado a Deus, contudo, era um homem crente que fez escolhas erradas, que não soube se separar desse mundo, cujo coração se apegou às coisas desse mundo. E o resultado é que o mundo o corrompeu nas suas decisões, corrompeu a sua família. Mais do que um incentivo para vivermos no pecado, a história de Ló é um chamado à santidade. Deus nos acautelando sobre os riscos que nós corremos aqui. Deus oferece graça e perdão mediante o Senhor Jesus Cristo. E por meio dele nós podemos obter a salvação e a libertação. E a pergunta é, como está você nessa manhã com relação a isso? Que Deus nos guarde, queridos, para que nós não sejamos como esse homem, que nós não sejamos como aqueles que se deixam corromper pelo mundo. Que Deus nos guarde e que Ele nos prepare para a vinda do Senhor Jesus, quando Ele virá buscar o seu povo e exercer o juízo de Deus sobre toda a humanidade.